Seção 2 do exercício da interinidade. Artigo 71-F. O interino, substituto ou delegatário atua como preposto do Estado e presta serviço em nome deste, submetendo-se diretamente aos princípios da administração pública e ao regime de direito público, devendo prestar contas da regularidade dos atos praticados, sob pena de caracterização de quebra de confiança. Parágrafo único. Deverão ser observadas, no exercício da interinidade, as vedações dispostas na Resolução CNJ nº 80, de 9 de junho de 2009. Artigo 71-G. Para melhor regular o exercício da interinidade, as Corregedorias Gerais das Justiças dos Estados e do Distrito Federal deverão elaborar plano de gestão que envolva análise completa da estrutura em funcionamento da serventia vaga, identificando falhas e distorções para correção, balanço de transmissão de acervo, gerenciamento administrativo e financeiro, estabelecendo as metas e diretrizes relativas às despesas de custeio, investimento e pessoal, de forma a garantir a melhor prestação do serviço público. Artigo 71-H. Durante o exercício da interinidade, o interino será remunerado como agente do Estado e preposto do Poder Judiciário, e fará jus apenas ao recebimento da remuneração correspondente, no máximo a 90 inteiros e 25% dos subsídios de ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda que esteja no exercício de múltiplas interinidades. Parágrafo 1º. Norma da Corregedoria Geral das Justiças dos Estados e do Distrito Federal poderá limitar a remuneração do interino em valor inferior ao limite de que trata o caput deste artigo, levando em consideração a renda da serventia e a natureza do serviço. Contudo, em valor nunca inferior àquele fixado para o programa de renda mínima na respectiva unidade da federação. Parágrafo 2º. A designação do interino deverá ser revogada por quebra de confiança se for constatado o não repasse ao Tribunal de Justiça do excedente ao limite imposto para sua remuneração. Artigo 71-I. O interino, independentemente de autorização prévia da autoridade competente e observadas as regras deste capítulo e da Resolução CNJ nº 80, de 9 de junho de 2009, poderá contratar os empregados que trabalham para o anterior delegatário. Artigo 71-I. O interino, independentemente de autorização prévia da autoridade competente e observadas as regras deste capítulo e da Resolução CNJ nº 80, de 9 de junho de 2009, poderá contratar os empregados que trabalhavam para o anterior delegatário, que sejam considerados necessários à continuidade e melhor prestação do serviço público. Parágrafo 1º. A extinção da delegação por qualquer motivo também importa na extinção de todos os contratos de trabalho firmados pelo anterior delegatário, sendo da responsabilidade deste, do seu espólio ou herdeiros, o pagamento de todas as verbas legais pertinentes. Parágrafo 2º. Considerando o caráter personalíssimo da contratação realizada pelo anterior delegatário e o retorno do serviço delegado para o Estado, a contratação referida no caput deverá ser formalizada mediante novo contrato de trabalho diante da modificação de situação jurídica inicial, com adequações do patamar remuneratório, se necessário. Parágrafo 3º. O interino deverá identificar os empregados do antigo delegatário que não forem contratados, certificando seu tempo de trabalho de acordo com as informações que constarem do acervo da serventia. Parágrafo 4º. Havendo troca de interinos durante a vacância da serventia, não se faz necessária nova contratação, mas apenas a recepção do empregado, mantendo-se o vínculo trabalhista anterior, apenas com a substituição do empregador. Parágrafo 5º. Deverá ser mantido o regime especial dos empregados que não formularem a opção prevista no artigo 48 da Lei 8935 de 94. Artigo 71-J. Nas serventias geridas por interino, a manutenção ou designação de substituto dependerá da aprovação da Corregedoria Geral de Justiças dos Estados e do Distrito Federal, ou, conforme norma local, do juiz competente em número razoável, de acordo com a necessidade do serviço e com a arrecadação mensal da serventia. Artigo 71-K. Aplica-se a regra da vedação ao nepotismo, súmula vinculante número 13, às contratações promovidas pelos interinos, inclusive nas contratações de escreventes autorizados ou substitutos.
Artigo 71L. Na hipótese excepcional e previamente autorizada pela Corregedoria Geral das Justiças dos Estados e do Distrito Federal ou, conforme norma local, pelo juiz competente de utilização, pelo interino, da renda da serventia para pagamento de passivo contratual, indenizatório ou de outra natureza do titular anterior da delegação, deverá a Corregedoria local comunicar o fato à Procuradoria Geral do Estado ou do Distrito Federal a fim de garantir eventual direito de regresso. Artigo 71-M. Durante o exercício da interinidade, o interino deverá realizar o provisionamento de valores em conta bancária específica para este fim, que visem assegurar o futuro adimplemento dos encargos trabalhistas limitados ao período da interinidade, relativos à concessão de férias com acréscimo de 1/3 constitucional, 13º salário, multa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, por dispensa sem justa causa, e ao aviso prévio indenizado, bem como a incidência dos respectivos encargos previdenciários e FGTS. Parágrafo 1º. O valor do provisionamento referido no caput integra as despesas mensais de funcionamento da serventia vaga, devendo tanto o seu depósito quanto a sua utilização, exclusiva para as verbas indicadas, constar na prestação de contas mensal, inclusive com envio do extrato da conta destinada a esse fim. Parágrafo 2º. Finalizado o período da interinidade e pagas todas as verbas trabalhistas, eventual saldo na conta de provisionamento será depositada na mesma forma que realizado o depósito do excedente do teto remuneratório. Parágrafo 3º. Havendo demissão de empregado no curso da interinidade, a autoridade competente poderá autorizar a liberação proporcional da verba provisionada para o pagamento das verbas rescisórias. Artigo 71-N. Provida a serventia extrajudicial por concurso, caberá ao interino rescindir todos os contratos de trabalho vigentes até a data exata da assunção do novo delegatário, pagando as verbas rescisórias com as receitas da serventia provisionadas nos termos do artigo anterior, ou, se insuficientes, mediante prévia autorização da Corregedoria Geral das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, com os recursos de fundo do Poder Judiciário, independentemente dos valores que tenha recolhido ao Tribunal de Justiça durante sua gestão, preferencialmente provenientes da arrecadação do excesso do limite remuneratório dos interinos. Parágrafo único. As rescisões deverão ser feitas sob a modalidade de demissão sem justa causa, salvo o cometimento de ato que implique em demissão por justa causa ou celebração de acordo entre empregador e empregado na forma da legislação trabalhista. Artigo 71-O. As verbas rescisórias serão objeto de prestação de contas pelo interino à Corregedoria Geral das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, ou conforme norma local, ao juiz competente. Artigo 71-P. Qualquer ação judicial que venha a ser proposta contra o interino, em razão da atividade, meio ou fim da serventia vaga, deverá ser comunicada à Corregedoria Geral da Justiça no prazo máximo de 5 dias para que possa ser avaliada a adoção das medidas cabíveis, incluindo a comunicação do fato à Procuradoria Geral do Estado ou do Distrito Federal. Artigo 71-Q. Nenhuma ação judicial que envolva as atividades meio ou fim da serventia vaga poderá ser proposta pelo interino. Parágrafo único. A regra do caput não se aplica aos procedimentos nos quais o interino atuar perante os juízos de registro público. Artigo 71-R. Para possibilitar ao Estado analisar a viabilidade de agir em regresso contra o interino pelos danos que, nessa qualidade, causar a terceiros, por dolo ou culpa, deverá a Corregedoria Geral da Justiça provocar a Procuradoria Geral do Estado ou do Distrito Federal. Artigo 71-S. Danos causados pelos prepostos da serventia presumem-se inerentes aos riscos da atividade notarial e de registro e, por isso, devem ser suportados com receitas da própria serventia, ou, se insuficientes, mediante prévia autorização da Corregedoria Geral das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, com os recursos de fundo do Poder Judiciário, independentemente dos valores que tenha recolhido ao Tribunal de Justiça durante sua gestão, preferencialmente provenientes da arrecadação do excesso do limite remuneratório dos interinos. Parágrafo 1º. Caso a Procuradoria-Geral do Estado ou do Distrito Federal não assuma a representação extrajudicial ou judicial do interino, as despesas com a contratação de advogados serão suportadas na forma do caput deste artigo.
Parágrafo 2º. Excepciona-se o disposto neste artigo se houver prova inequívoca de culpa ou dolo do interino diretamente na prática de ato danoso. Seção 3. Da revogação da designação do interino. Artigo 71-T. Havendo quebra de confiança, a mesma autoridade, com competência para a designação, discricionariamente, em decisão motivada e individualizada, revogará a designação do interino, prescindindo de processo administrativo, com ampla defesa e contraditório. Parágrafo 1º. Dentre outras situações, ocasionam a quebra de confiança, a rejeição da prestação de contas do interino, a quebra injustificada de arrecadação da serventia vaga, a contratação de empresas que detenham entre seus sócios, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau do interino. Parágrafo 2º. A ocorrência da quebra de confiança não dispensa o saneamento das irregularidades imputadas pela autoridade correicional, independentemente da responsabilização civil, tributária, trabalhista e criminal cabíveis à espécie.